Olá! Um dos temas que chama mais a atenção das pessoas e traz dúvidas é a questão do anticristo. O livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Em outras traduções, usam outro termo para anticristo, né? Perverso, iníquo, que está relacionado com esse tema. Você sabe que muitos até chegam a citar pessoas como sendo anticristo. Uma das pessoas que foi citada aí nas redes sociais, na internet, foi o presidente da França, Emmanuel Macron, achando que ele é o anticristo. Afinal de contas, o anticristo é uma pessoa, é um sistema. Quem é o anticristo? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos de volta, é muito bom estar começando esse programa mais uma vez aqui. Deixa eu já fazer um concerto aí, não é o presidente da França, mas sim o primeiro-ministro, Emmanuel Macron, que nós citamos aí na abertura do programa. Mas olha, fique ligado porque esse assunto vai expandir hoje aqui no programa e muitas outras questões que você pode mandar aqui através dos mecanismos que daqui a pouquinho eu falo para você como você faz para mandar a sua pergunta para a gente. Mas nós já estamos conectados aqui com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio e também da internet, Novo Tempo espalhado por todo o nosso país. É muito bom ter a sua companhia aqui. E quem está comigo para responder as dúvidas, baseando-se na palavra de Deus, ele está na mira, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus que estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Bíblia com o nosso telespectador. E eu estou confiante de que o telespectador hoje vai enviar as suas perguntas e também vai aproveitar a oportunidade e pedir o curso bíblico grátis que a Novo Tempo tem oferecido para você aperfeiçoar-se no seu estudo das Escrituras. Este programa, a Novo Tempo, existe para lhe servir e esperamos que a sua pergunta esteja na mira da verdade e que também você aproveite e peça logo mais o seu estudo bíblico. Muito bem, professor. Você, para fazer a sua pergunta, você pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Então já se prepara aí para você mandar sua pergunta. Nós estamos aqui abrindo o programa com um tema interessante, que volta e meia chega aqui no programa Na Mira da Verdade, que é sobre o anticristo. A pergunta chegou pelo nosso Facebook e ela veio da seguinte forma: o anticristo será uma pessoa específica ou vai surgir, ou é meramente um sistema que obrigará a todos a guardarem o domingo, por exemplo? Né? A gente leu aqui na Bíblia que ele vai fazer todos os tipos de milagres, o anticristo. E a pergunta está na mira da verdade, professor. Afinal de contas, o anticristo é uma pessoa, é um sistema? Quem é o anticristo? Nós vamos fazer uma análise de alguns versos bíblicos para nós percebermos que a Bíblia apresenta mais de um significado para esse termo anticristo. Antes, a palavra anticristo, né, do grego antikristos, significa tanto contra Cristo ou no lugar de Cristo. Então, um anticristo necessariamente, ele não é contra Cristo. Ele pode estar demonstrando ser a favor de Cristo, mas querer se colocar no lugar de Cristo. Então, lembre-se, anticristo pode ser contra Cristo ou em lugar de Cristo. Uma das duas coisas. O apóstolo João, nós temos 4 principais fontes, eu não vou analisar todas elas, né, para analisarmos sobre o anticristo na Bíblia. Nós temos as 2 cartas do apóstolo João,
2 João, né? 3 João. Temos duas referências, na verdade, em 2 João. Temos Jesus, em Mateus 24, falando de falsos cristos, né? Que seriam anticristos também. Temos o testemunho do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, que eu vou analisar com você hoje. E temos também o testemunho do Apocalipse, mais especificamente o capítulo 13, que fala de uma besta que surge do mar, e esta besta é o mesmo anticristo, né, profetizado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2 e em outros textos bíblicos, tá? Mas a princípio, vamos ver o que João diz a respeito. Versos 18 e 19 da sua primeira carta no capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos observar o texto. Primeiro, o texto fala que vem o anticristo. Tá? Há um artigo definido antes da palavra anticristo, indicando que haverá um personagem especial que é o anticristo. Mas a Bíblia não diz que é apenas uma pessoa ou sistema anticristo. No próprio versículo 18, ó, agora também muitos anticristos têm surgido. E de onde? Verso 19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então João fala tanto do anticristo principal que viria no futuro, mas de anticristos que já existiam nos dias dele, que eram o quê? Irmãos que se apostataram da fé cristã e que estavam ensinando doutrinas erradas. E que doutrinas erradas eram estas e que eram contra o Senhor Jesus Cristo? Você vai para o capítulo 4 de João, da primeira carta de João, e você já tem um esclarecimento. A partir do versículo 1, ó. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, nesse contexto a qualquer pessoa, ensinador, profeta. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo está em alguém, quando esse alguém fala o quê? Todo espírito ou pessoa, né, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então você percebe que uma das características dos anticristos, ou seja, apóstatas, né, que parecem ser de Cristo, mas na verdade não são, é negar a doutrina da encarnação de Cristo. Então João chama de anticristos pessoas que saíram do meio cristão e passaram a negar a encarnação de Cristo. Então você vê que anticristos pode se referir sim a qualquer pessoa ou a qualquer sistema que seja contra Cristo. Agora aqui tem um detalhe interessante. João diz que os anticristos saíram do nosso meio. Então, os anticristos mencionados na Bíblia têm natureza religiosa. Então, quando alguém diz, por exemplo, que Emmanuel Macron é o anticristo, é uma pessoa que está mais por fora que arco de barril. Ela não sabe o que está dizendo. Simplesmente porque a Bíblia demonstra a natureza religiosa, espiritual deste poder chamado anticristo. Ok? E vamos para uma segunda fonte, e aí eu termino essa explicação. Uma segunda fonte que trata do assunto, que tem a ver com um texto que o Tito leu para nós, que é o apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses 2, recomendo que você leia todo o capítulo, mas eu vou ler aqui alguns versos para explicar para você brevemente quem é esse anticristo principal e quais são os seus agentes, né, que serão utilizados no fim dos tempos. Bom, aqui em 2 Tessalonicenses 2, Paulo primeiro ele começa dizendo aos irmãos o seguinte, no verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então eles estavam crendo que Cristo estava para vir naquele momento ali. Só que Paulo os adverte, dizendo o seguinte, olha, antes de o Senhor voltar, tem que se cumprirem as profecias. E uma delas é esta aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, aqui Paulo fala do surgimento de um anticristo que seria, inclusive, objeto de culto. Em algum momento Macron pediu para algum francês adorá-lo ou venerá-lo? Você percebe como existe uma criatividade teológica das pessoas, como as pessoas viajam na maionese quando fazem certas afirmações? Vamos ler o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, para com todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui algumas informações muito interessantes para você identificar este personagem chamado Anticristo, ou principal, não é? Aqui interessante, quando fala que Jesus voltará e vai matar o Anticristo, não é, com o sopro da sua boca, tem duas palavras gregas aqui usadas no verso 8 e 9 que vão nos dar uma luz bem interessante. Aqui diz assim, ó, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação, aqui a palavra grega é epifaneia, de sua vinda, e a palavra que é parousia. O que há de relevante nessas palavras? Epifaneia se refere à manifestação do Senhor Jesus Cristo, tá? Descreve a volta de Cristo. E parousia descreve a presença literal e física de Cristo. O detalhe é que esta palavra parousia, ela aparece também no verso 9 em referência a Satanás, ó. Ora, o aparecimento, ou seja, a parousia do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, não foi por acaso que Paulo usou a palavra parousia, tanto para a vinda de Cristo, quanto para o aparecimento do anticristo. O que isso nos sugere? Que Satanás, sendo o anticristo principal, ele vai tentar personificar, imitar, na verdade, a segunda vinda de Jesus Cristo, para enganar muitas pessoas, afastando-os das verdades da Bíblia e da lei de Deus. Então isso sugere uma imitação da segunda vinda de Cristo. Então o anticristo principal que vai se manifestar imitando Jesus vai ser o próprio Satanás. Só que Satanás tem os seus agentes. E aí, os falsos cristãos, nos dias de João, os falsos profetas, que ensinam coisas contrárias a Cristo, e os protestantes de fala inglesa, até o século XIX, interpretaram, e protestantes entendem ainda hoje, que Satanás será o grande anticristo, que vai personificar, não é? A volta de Cristo, mas ele utilizará um sistema para que as pessoas se afastem de certas verdades relacionadas à cruz e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo. Martinho Lutero e outros reformadores até o século XIX interpretavam que o agente que será utilizado, não é, no fim dos tempos e que também será chamado de anticristo será Roma papal. O mesmo poder que o papado teve na Idade Média de perseguir os cristãos, ele vai ter novamente esse poder quando ele se unir politicamente com o Estado para perseguir todos aqueles que não aceitarem o sinal da sua autoridade. Então, em resumo, é isto que nós entendemos acerca do anticristo. Eu recomendo para você alguns livros.
para você se aprofundar nesse assunto. Eu já recomendei esses livros aqui no programa, mas vou voltar a recomendá-los. Ambos os livros você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver no GC tanto o telefone para você ligar em horário comercial, quanto o site, tá bom? O primeiro livro é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. O segundo livro, O Último Império, de Wanderley Dornelles. O terceiro livro, Pelo Sangue do Cordeiro, também de Wanderley Dornelles. E tem uma outra série interessante, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse e Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, de C. Mervyn Maxwell. E há outras obras, obviamente, mas essas são algumas das que eu recomendo, porque essas obras fazem uso do método historicista de interpretação, que possibilitam você entender melhor o que o texto realmente quer dizer ao longo da história da salvação. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o programa. Mande aí as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 981510101, ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Essa pergunta chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Bom, a pergunta é a seguinte, ele é o Márcio de Blumenau. Ele adora o programa, tem aprendido muito com o professor e ele está intrigado com duas passagens de João, professor. João, capítulo 6, verso 44, diz o seguinte: Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Já em João 14, verso 6, diz o seguinte, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Em resumo, primeiro Jesus diz que ninguém vai até ele se Deus não o trouxer, e depois ele diz que ninguém vai a Deus senão por ele. Me ajude a entender essas passagens. O que Jesus estava dizendo aqui em João, professor? Vamos ajudar o nosso irmão. Veja, esses dois textos, querido irmão, tratam de duas funções diferentes das duas pessoas da divindade. Aqui o Espírito Santo não é mencionado, ele é mencionado em outros momentos no Evangelho de João, né? Mas o que Jesus diz em João 6,40? Ele está dizendo o seguinte, que uma pessoa, para se aproximar de Jesus, Deus Pai tem que conduzir esta pessoa com a atuação do Espírito Santo. Nós precisamos da atuação de Deus Pai com o Espírito Santo para nós olharmos para Jesus e sentirmos a necessidade de um Salvador. Já João 14,6 mostra que nós só podemos estar ligados ao Pai e nos aproximarmos do Pai por meio de Jesus Cristo. Então não é uma contradição. O primeiro texto mostra Deus nos conduzindo a Cristo para sermos salvos. O segundo texto mostra que Cristo é a ponte que possibilita que nós possamos chegarmos até o Deus Pai, que foi quem nos impressionou para irmos a Cristo. Então não é uma contradição, só mostram duas funções diferentes, em contextos diferentes, das duas pessoas da divindade. Muito bem, nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas eu queria antes dizer para você que você pode pedir o curso bíblico Evidências, que a gente oferece aqui no nosso programa. Esse curso bíblico é bastante atual, você pode solicitar agora, ligando para a gente no horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Você liga lá, nós temos uma equipe para atender a sua ligação, ou então você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade. É só você acessar o blog, pedir o curso bíblico gratuito que oferecemos lá, escolha o Evidências, que eu tenho certeza que você vai se encantar com esse curso bíblico e vai se familiarizar mais e mais com a palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente que a gente oferece aqui no Na Mira da Verdade. A gente tem que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e as perguntas não param de chegar aqui. Eu quero colocar agora uma pergunta que chegou no nosso blog. Essa pergunta é interessante. Quem mandou foi o Júlio César de Fortaleza. E a pergunta do Júlio, professor, é a seguinte. Gosto muito do programa e a pergunta é a seguinte. Se o santuário terrestre e tudo que nele havia era uma cópia do santuário celestial, então o santuário celestial já existia mesmo antes da terra ser criada, incluindo a lei de Deus. Então, a quem a lei era imposta antes dos seres humanos? Já que o santuário, professor, o santuário terrestre, a Bíblia diz que ele é uma cópia exata, né, ou bem próxima do santuário celestial, isso indica que o santuário já existia antes mesmo da criação da terra. E se tem o santuário, tem a lei de Deus. A lei, ela é eterna, ela já existia mesmo antes da criação do ser humano. Quem servia a lei de Deus? Ou quem cumpria, ou tinha que cumprir a lei de Deus? Eu quero mostrar aqui um texto para o nosso telespectador de que, na verdade, as primeiras criaturas criadas não foram os seres humanos, né? Foram os anjos. Aqui em Jó capítulo 38, quando Deus faz uma série de perguntas para levar Jó à reflexão, ele faz a seguinte pergunta, vamos aqui a partir do versículo 6, ó. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, as bases do planeta, não é? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então Deus mostra aqui que durante a criação do planeta, os anjos e filhos de Deus dos outros mundos se admiraram, se rejubilaram em ver Deus criar este planeta. Então é óbvio que a lei de Deus existia para esses seres celestiais. Enquanto existe Deus, existe ordem. Enquanto existe ordem, na existência do legislador existe lei. É óbvio que os 10 mandamentos não existiram para os seres celestiais como se encontram hoje, né? Os 10 mandamentos eles foram adaptados, os princípios que se encontram no céu foram, diríamos assim, materializados na terra. Porque no céu, por exemplo, não há adultério, não há necessidade de observar o sábado semanalmente, eles adoram a Deus de forma especial todos os dias, mas tem também momentos especiais de adoração. Então, Deus transferiu para nós o princípio da adoração, da fidelidade, do amor ao próximo, todos os 10 princípios, né, da lei que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, sempre existiram. Né? O que Deus fez foi transcrever esses princípios numa linguagem humana. Então é óbvio que esses princípios existiam para esses seres celestiais. Do contrário, Satanás não teria pecado, não é? Se Satanás pecou e foi expulso de lá, é óbvio que ele transgrediu a lei de Deus. Muito bem. Outra perguntinha que chegou aqui agora pelo nosso Instagram. Você está vendo aí, você pode participar de várias formas. Mande a sua pergunta lá. Tem muita gente que fica mandando para o SMS, para o Instagram, para o Facebook. A gente consegue ver aqui, às vezes, as perguntas sendo repetidas. Mas obrigado pela sua participação e por você fazer o nosso programa acontecer. Essa pergunta, quem mandou foi a Rauliane. Rauliane Raposo. Ela é de Rauliane, isso mesmo, do Espírito Santo. E ela gostaria de saber sobre Maria, professora, mãe de Jesus. A Bíblia fala pouco sobre ela, sobre seus últimos dias, sua morte. A Bíblia diz algo mais sobre Maria, porque aparentemente parece que a Bíblia não valoriza muito a existência de Maria. Como é que é, professor? O que se sabe mais de Maria além de ser mãe de Jesus? O que nós temos sobre Maria são as referências bíblicas e nós não devemos buscar referências extrabíblicas, porque muitas referências extrabíblicas não são confiáveis, né? Então nós temos que ver como que os evangelistas descreveram a mãe de Jesus. E agora, não quer dizer que Deus não valorize Maria. Se Deus não valorizasse Maria, Ele não teria escolhido ela para ser a mãe de Jesus, a segunda pessoa da divindade, não é? Simplesmente é que o foco do plano de salvação não é Maria.
né? O foco da Bíblia não é Maria, o foco dos evangelhos não é Maria, é Jesus Cristo e o Evangelho, né? Então a Bíblia é um livro que trabalha com um foco, né? E o foco é descrever a ciência da salvação e o personagem central da salvação, que é Jesus Cristo. Tá ok? Agora, os textos em que a Bíblia fala sobre Maria são textos muito bonitos e que nos dão ensinamentos muito preciosos, né, que podemos aprender com a mãe de Jesus. Por exemplo, em Lucas 1,47, no famoso Cântico de Maria, em que ela está agradecida a Deus por Deus tê-la escolhido para ser a mãe de Jesus, no verso 47, por exemplo, ela diz assim, ó, verso 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Primeira coisa, Maria era uma mulher de adoração. Era uma mulher que adorava a Deus. Olha que exemplo bonito. Verso 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se ela chama Deus de Salvador, é porque ela era uma pecadora. Então Maria era humilde, não é? Em reconhecer que era pecadora. Então a ideia da impecabilidade de Maria, isso não existe nas Escrituras, tá? E ela no verso 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se considerava serva de Deus. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então você vê aqui que Maria adorava a Deus, né? Era grata a Deus por Deus tê-la escolhido. E além disso, no verso 47, ela reconhecia que era uma pecadora, que ela precisava de um Salvador. E um outro exemplo bonito que podemos até chamar de um mandamento de Maria, encontramos em João 2, capítulo 2, verso 5. No momento da festa de casamento, onde havia faltado vinho, isso era vergonhoso demais num casamento judaico. Depois que Maria teve uma conversa com Jesus, e Jesus mostrou para ela que ele sabia o momento certo de ele se manifestar como Messias, no versículo 5, olha o que Maria disse, ó, para os serventes da festa. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que bonito isso aqui. Maria não chamou atenção para ela. Ela diz assim, olha, façam tudo o que Jesus disser para vocês. Ou seja, a mãe de Jesus, que foi tão privilegiada, ela direcionava as pessoas não para ela mesma, mas para Cristo. Então, esses são alguns dos exemplos que temos na Bíblia sobre Maria. Um outro, Atos 1, 13 e 14, mostra que depois da ascensão de Jesus, ela permaneceu em oração, em comunhão com os demais apóstolos, ou seja, ela foi fiel a Deus até o fim. E que esse exemplo de fidelidade seja também um exemplo para todos nós, especialmente para as mulheres, né, que são instrumentos poderosos de Deus, tanto para a pregação do Evangelho quanto para a pregação do Evangelho no coração dos filhos. Deus não escolheu Maria à toa. Deus sabia que ela era uma pessoa devota a Deus, suficiente para ensinar a Jesus as Escrituras, para ensinar Jesus a palavra de Deus, para que ele pudesse se desenvolver humanamente falando, não é mesmo sendo divino. Então, Maria é um exemplo para toda mãe que quer aprender a conduzir um filho a Deus. Muito bem, professor. Eu tenho uma pergunta aqui no nosso SMS, mas tem uma aqui também no Facebook. Uma complementa a outra. Eu vou colocar primeiro aqui do SMS, depois eu boto a do Facebook. A pergunta aqui é da Maria José, ela é de Juquitiba, São Paulo, e ela diz o seguinte, professor. Na Bíblia diz que Deus perdoa 70 vezes 7 se nos arrependermos de coração e não pecarmos mais. Agora, e quando desobedecemos os 10 mandamentos? Temos salvação ou estamos condenados à morte eterna? Tem alguma diferença, professor, nessa questão do perdão aí, né? Quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar, ele estava dizendo que deveríamos perdoar as pessoas, né? Não só 7 vezes, como foi perguntado a ele, mas 70 vezes 7. Agora, com relação à quebra dos mandamentos de Deus,
A gente pode ficar quebrando o tempo todo e pedindo perdão. Deus é misericórdia até que ponto? Veja, em primeiro lugar, uma pequena correção para a irmã. A Bíblia não diz que Deus perdoa até 70 vezes 7, né? Jesus orientou Pedro a perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoar o seu ofensor, né? O perdão de Deus é infinitamente maior e de grande misericórdia em relação ao nosso, né? Então, o perdão de Deus é infinito. Agora, em relação aos 10 mandamentos, claro que Deus tem que perdoar a transgressão dos 10 mandamentos. Se Ele não perdoar, todo mundo estaria morto, né? Todo mundo seria condenado à morte eterna. Cristo morreu na cruz exatamente porque você e eu não podemos pagar essa penalidade, né? O que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Então, para você e eu pagarmos a Deus, nós deveríamos dar a nossa vida de volta para Ele. Só que dando a nossa vida de volta para Ele, nós morremos. E o que Deus fez para resolver esse dilema? Cristo, o Criador, morre na cruz sem merecer. E aí, como Ele morre sem merecer, Ele pode ressuscitar. E aí Ele tem o direito legal de transferir a sua justiça, a sua salvação para todo aquele que nele crer. E isto envolve o perdão de todos os pecados, transgressão de qualquer um dos 10 mandamentos. Sinceramente, eu não consigo entender essa diferença. Deus me perdoa dos pecados, mas e os 10 mandamentos? Mas a transgressão da lei é pecado. 1 João 3,4. E não é só a transgressão da lei. Se você ler, por exemplo, Romanos 14, 22 e 23, falta de fé também é pecado. Então o pecado é muito mais do que atos. Pecado é uma condição interna. Deus tem que nos perdoar não apenas por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. Se nós não fazemos muitas vezes um pecado na prática, nós pecamos em pensamento internamente. Então, sem a graça de Deus, não tem quem se salve. Agora, é óbvio que a graça de Jesus, quando você a aceita, ela te transforma. 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, quando Deus nos salva, Ele nos salva para nos tornar pessoas melhores. E por isso nós entramos num processo chamado de santificação, que é sermos transformados ao longo da vida para nos tornarmos essas pessoas melhores. Isso quer dizer que não vamos mais transgredir os 10 mandamentos? É óbvio que não, é pura ilusão pensar uma coisa dessas, né? Mesmo que você tenha aceitado a Cristo como pecador, como Salvador, e não seja mais um pecadeiro, você continua sendo um pecador, diríamos assim. Então você não vai mais ter aquele estilo de vida que você tinha. Mas você também não vai ser isento de pecado, porque você ainda está na presença do pecado. Você foi livre do poder do pecado, mas você está na presença do pecado, tanto no mundo de pecado, quanto com este corpo, essa natureza cheia de pecado. Então é óbvio, a transformação existe para quem aceita Jesus, mas ela não é definitiva. Ela vai ocorrer ao longo de toda a vida até chegarmos na glorificação. A outra questão que estava aqui no Facebook, que eu falei que ia colocar para você, é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Mas é um mandamento que a gente precisa entender o que quer dizer isso, né? A pergunta é a seguinte: o que acontecerá com os filhos que não honrarem os seus pais? A Bíblia diz que um dos mandamentos é honra pai e mãe. Como que é? Como que a gente sabe que a gente não está honrando e quebrando esse mandamento? Esse mandamento é interessante. Nós temos que entender o mandamento à luz da cultura hebraica no qual ele foi escrito. Quando um hebreu ou um judeu lia o mandamento, honra teu pai e tua mãe, como que ele compreendia isso? Aqui que está o X da questão. Ele compreendia que honrar pai e mãe, além de respeitar no dia a dia, é cuidar deles na velhice. Aqui que o bicho pega, né? Porque muitos não querem saber de cuidar dos pais. Não estou dizendo que todos tenham essa condição, há casos e casos, né? Mas há pessoas que têm condições e não lembram.
que o pai e a mãe passaram noites em claro cuidando dele quando ele era um bebê, agora que o pai está velhinho, a mãe está velhinha, dão para outros cuidarem. Isso é uma transgressão muito aberta do mandamento. Porque na compreensão hebraica, honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. Então reavalie bem a forma como você está tratando seus pais, porque esta é uma coisa que Deus leva muito a sério. Agora, também tem que cuidar, né? Porque tem pais que não se merecem ser chamados de pais, né? Verso 4 diz, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina da demonstração do Senhor. Então quem abusa sexualmente de um filho, quem espanca um filho, quem xinga um filho toda hora e destrói as emoções dele, não merece ser chamado de pai e mãe, tem que ser denunciado também. Agora, professor, você disse aí só na questão entender do ponto de vista hebraico, mas a lei é para todos e ela é eterna, para a gente também, né? Então, é o mesmo sentido. A maneira como está escrita ali é para a gente entender. O que eu mencionei é assim, nós temos que entender o pensamento hebraico para nós entendermos o significado do mandamento. Né? Porque se eu só ler o texto, a honra pai e mãe, eu posso dar a minha interpretação. É respeitar pai e mãe. Também. Mas eu tenho que entender o pensamento hebraico porque eu percebo que o propósito de Deus com o mandamento não é só isso, é muito mais. Ok. Então eu tenho que... se eu não for ao pensamento hebraico, eu não entendo a Bíblia, porque eu vou interpretar com a minha mente ocidental. É isso mesmo, muito bem. A gente vai mais um intervalinho, é rápido aí, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta e você continua participando aí, mandando as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. A gente recebe na hora aqui nas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e também ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Eu não poderia deixar de agradecer aqui a audiência dos nossos queridos irmãos das mais diversas denominações religiosas. Você que é batista, você que é presbiteriano, você que é metodista, você que é pentecostal, católico, espírita, você que tem acompanhado o programa, o objetivo do nosso programa é apenas juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Esse é o principal objetivo. Por isso eu quero agradecer muito a você que tem mandado a sua pergunta. Pode dizer de qual igreja que você é. É um prazer para a gente receber a sua pergunta aqui e juntos podemos aprender mais da palavra de Deus, viu? Que Deus te abençoe ricamente por você estar acompanhando aí e peça para que o Espírito Santo possa te ajudar, iluminando o seu estudo diário, quem sabe, do estudo da palavra de Deus. É muito importante, diariamente, nós temos um tempinho para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Se você ainda não tem essa prática, procure colocar na sua vida, reservar um momento para você estudar um pouco a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai lhe fazer muito bem, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta aqui pelo nosso blog também, quem mandou foi o Rafael de Curitiba e a pergunta do Rafael é a seguinte: Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz que livros, no plural, foram abertos. E além deles, foi aberto também o livro da vida. A pergunta dele é a seguinte: quantos livros são mencionados na Bíblia e quais são esses livros além do livro da vida? Todos nós ouvimos falar do livro da vida, né? Tem um nome escrito no livro da vida. Só que tem outros livros, Apocalipse está dizendo aqui. Professor Leandro Quadros, quais são esses livros? A Bíblia menciona outro tipo de livro além do livro da vida? Nós já vamos perceber a função deste outro livro, ou registro, não é? O livro da vida é o registro com os nomes das pessoas que serão salvas, tá? Você pode ler, por exemplo, isso em Filipenses 3, verso 5, e também em Êxodo 31 a 34. Agora, no contexto, os outros livros sobre os quais você tem dúvida, olha que contexto eles estão, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras
conforme o que se achava escrito nos livros. Está aqui, ó. Esses outros livros que a Bíblia não menciona o nome, são registros das obras das pessoas, boas e más. E aí você pergunta, mas por que Deus precisa desse registro se ele já sabe todas as coisas? Você tem que lembrar de que o juízo, quem toma parte no juízo são os anjos, e eles não são oniscientes como Deus. E você vê esta cena de um juízo pré-advento que ocorre antes da volta de Cristo, aqui, ó, em Apocalipse 7, versos 9 e 10, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e sede diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Olha a quantidade absurda de anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então nós percebemos que tem o livro da vida, que contém o nome daqueles que serão salvos, que aceitaram a Cristo como Salvador. Tem um livro de registros das obras boas e ruins de todas as pessoas. Parece a Bíblia sugerir um terceiro tipo de registro em Malaquias 3. Eu não vou bater um martelo porque o texto não é tão claro, mas ele parece sugerir aqui. Vamos ver qual é o versículo de Malaquias 3. Aqui, ó. Malaquias 3,16 em diante. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, aqui parece um outro tipo de registro, não é? Um memorial constante no qual estão os nomes daquelas pessoas que respeitam a Deus, que se lembram dele. Então parecem haver esses três principais registros, né? Pode ser que existam outros que nós ainda não descobrimos na palavra de Deus, mas os mais importantes para o nosso conhecimento são esses aqui. Muito bom, professor, muito bom. Mais uma perguntinha aqui agora do nosso Instagram. Eu acho que o nome é Ionara Cavati. A pergunta dela é isso mesmo, Ionara, ela é de Belém do Pará, ela mandou essa pergunta no Instagram e a pergunta da Ionara é a seguinte: gostaria de saber qual a relevância de Jesus ter mudado o nome dos apóstolos. A gente percebe, por exemplo, Simão, Deus chamou de Pedro. E assim acontece na Bíblia, né? Vários personagens tiveram seus nomes mudados. Tem um porquê disso daí, professor? Tem. Na cultura hebraica, o que acontecia? Na cultura hebraica, as pessoas recebiam nomes de acordo com suas qualidades, características, ou de acordo com aquilo que os pais achariam que elas fossem ser. E muitas vezes as pessoas tinham mais de um nome, né? Mais de um nome para expressar diferentes aspectos do seu caráter. O próprio Deus na Bíblia é retratado com vários nomes, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Deus da Paz, né? E por aí vai. Ou Deus Proverá, não é? Então tem vários nomes que, na verdade, eles significam diferentes aspectos do caráter. E quando Cristo vai mudando os nomes dos apóstolos, ele estava sugerindo para eles tanto a conversão quanto a mudança de função que eles ocupariam na vida. Então era muito comum isso entre os de cultura hebraica. Então, Simão foi chamado de Pedro, né? Que quer dizer pedra. Quer dizer que sobre esta fé de Pedro, Cristo seria o próprio fundador da sua própria igreja. João, antes de ser o apóstolo João, né, Bar-Jonas, filhos do trovão, ou seja, era um cara irritado. Depois da conversão, João significa pomba. Então você percebe, é uma mudança de caráter neles e de função. Então Cristo troca esses nomes para expressar essa mudança, essa conversão deles, não é? Isso era muito interessante.
A pessoa que passava por isso, ela lembrava, nossa, um dia eu era desta forma, eu tinha esta personalidade, eu era Bar Jonas, filho do trovão, e agora eu sou João. Uma pessoa mais calma, mais tranquila. Então era esse o propósito de Cristo. Era cultural? Cultural. 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 Ok, muito bem. Eu tenho uma perguntinha agora aqui do SMS. O pessoal manda aqui bastante perguntas. Obrigado, viu, por você estar mandando suas perguntas aí. E isso é muito bom porque todos nós aprendemos juntos. Quem mandou foi o Wagner Lasco. Ele é de São Paulo, lá da freguesia do Ó. E a pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber como até os que trapassaram verão o Senhor Jesus, se os ímpios estarão todos mortos. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7 que os que o traspassaram o verão. Isso indica que eles vão ressuscitar? Esses ímpios irão ressuscitar para ver Jesus voltando, professor? Sim, o texto não deixa dúvida sobre isso. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Mas só um pouquinho. Todo olho verá até quanto os traspassaram. Isso indica que os ímpios ressuscitarão também? Só os que o traspassaram. Ah, então é isso que é importante destacar. Os demais ímpios é só depois do milênio, como é bem claro em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então, os únicos ímpios, aqui tem só um grupo especial de ímpios que é ressuscitado por ocasião da volta de Cristo, que são os que traspassaram Jesus e não se arrependeram, os que mataram Jesus. Tiveram muitas provas de quem era Jesus. Esses vão ser ressuscitados para verem Jesus voltando. E Cristo prometeu isso para eles, lá em Mateus 26. Cristo falou isso para eles que isso aconteceria, Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que o ouvistes, agora a blasfêmia. Então veja, esses indivíduos como Caifás, Anás e outros que não se arrependeram, eles vão ser ressuscitados para verem Jesus voltando, ou seja, o castigo deles será bem pesado. Ou seja, é um grupo especial que irá ressuscitar por ocasião da volta de Jesus, né, professor? Sim. Esses aí, então, vão morrer 3 vezes. Esse sim. Não é isso mesmo? É isso mesmo. É verdade, é isso aí. Muito bem, outra perguntinha aqui. Essa perguntinha também pelo Instagram, deixa eu ver, é do Diego. A pergunta do Diego é o seguinte. Professor, o que significa quando o pastor ora pelas pessoas e as empurra para caírem no chão? Isso é correto? Olha, o pastor faz isso, ele está, na verdade, fazendo arte marcial. Que isso, professor? Mas a gente vê lá que, de repente, o pastor dá uma orada assim e a pessoa cai no chão, né? O que é isso aí? A manifestação do Espírito? Não, eu vou mostrar aqui, ó, o contrário, ó, quando o Espírito Santo se manifesta no Filho de Deus, primeira coisa, quando um profeta, como por exemplo o profeta Isaías, né? Em Isaías capítulo 6, teve uma visão do Senhor, ele caiu prostrado em reverência e por temor a Deus, e ele não perdeu a consciência. Ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Nessas manifestações, a pessoa perde a consciência, às vezes grita, às vezes rasteja no chão, às vezes espuma pela boca. Isso não tem nada a ver com a experiência pela qual um profeta passa. E outro detalhe, quando nós vamos para Marcos capítulo 9, nós vemos que não é o propósito do Espírito Santo derrubar os seus filhos no chão desse jeito, né? Na verdade, tem um outro espírito envolvido nesse tipo de coisa. E eu vou ler aqui a partir do verso 14 de Marcos 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por
terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então veja, entre as coisas que este espírito mal fazia com o filho deste homem, lançava-o por terra. Ele perdia a consciência. Então, essas manifestações que tem muitas igrejas de irmãos muito sinceros e fiéis a Jesus, muitas delas não são o Espírito Santo, não. É um espírito demoníaco que está falsificando a presença do Espírito Santo. Ok, professor, ok. Com essa nós encerramos mais este programa, agradecendo você mais uma vez aí por dar as suas respostas, baseando-se na palavra de Deus. Obrigado a você que nos acompanha, que faz o programa acontecer, mandando as perguntas. Eu sei que são milhares de perguntas que chegam pra gente, a gente não consegue colocar todas, mas não desista não, tá? Continue mandando sua pergunta que ela vai estar na mira da verdade. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Obrigado, telespectador, por acompanhar-nos, por enviar as suas perguntas. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!